Olá pessoal! Hoje em nossos vídeos nós vamos falar sobre problemas que envolvem horas, minutos e segundos, ou seja, problemas que envolvem medidas de tempo. Vamos lá? Então pessoal, hoje eu trouxe para vocês 3 problemas para resolvermos juntos, com medidas de hora nele, horas, minutos e segundos, para nós resolvermos, tá bom? Então olha só, nós vamos começar com o primeiro problema. E ele diz o seguinte, acompanhe a leitura. Joana trabalha longe e para chegar em seu trabalho, ela precisa utilizar diferentes conduções. Ela utiliza o trem durante 30 minutos, depois o metrô durante 10 minutos e também o ônibus por 20 minutos. Quanto tempo Joana leva para chegar até o trabalho? Então, gente, primeira coisa que nós vamos fazer desse problema é calcular quantos minutos estão sendo gastos por Joana. Então, vamos lá. Esse é o problema número 1. A Joana disse que gasta 30 minutos de trem, não foi isso? 30 minutos de trem. Depois ela disse que ela gasta 10 minutos no metrô. Após o metrô, ela disse que gasta mais 20 minutos de ônibus para chegar lá. Então vamos lá, mais 20 minutos. Calculando aqui, ó, 0, 3 mais 1, 4, 5, 6. Então, na realidade, Joana levou quantos minutos? Pegando o trem, 30 minutos de trem, 10 minutos no metrô, mais 20 minutos no ônibus. Ela gastou, fiz aqui nosso cálculo, deu 60 minutos. Só que como eu vou colocar? Eu vou colocar, Joana gastou 60 minutos? Vamos nos lembrar lá. Uma hora possui quantos minutos? Uma hora possui 60 minutos. Então a Joana, ela gastou 1 hora para chegar em seu trabalho, correto? Porque se eu sei que 60 minutos é igual a 1 hora, porque aí vem a pergunta, quanto tempo ela levou para chegar em seu trabalho? Joana levou 1 hora para chegar em seu trabalho, tá? Então, até aí tudo bem, gente? Bem fácil essa, né? Porque se fosse o caso dela ter gasto mais tempo no metrô, passaria dos 60 minutos, passaria de 1 hora. Então, nós temos que ficar atentos sempre a isso, tá? Porque lá na minha pergunta final não foi quantos minutos. Se fosse quantos minutos, eu poderia ter colocado 60 minutos. Só que se eu sei que 60 minutos é igual a 1 hora, eu não preciso falar que ela gastou somente 60 minutos. Ela gastou 1 hora. Tudo bem até aí, gente? Então vamos para o nosso segundo problema. Na festa de aniversário de Ana, os convites diziam que a festa começava às 13 horas e 30 minutos. Sua amiga Carolina chegou às 14 horas e 55 minutos. Quantos minutos Carolina chegou adiantada? Nesse problema, eu não precisaria fazer uma conta, um cálculo. Eu precisaria apenas pensar olhando um relógio. Eu posso acompanhar nesse relógio aqui. A festa, no caso de Ana, começaria às 15, que é 3 horas e 30 minutos. Se Carolina chegou 2h55, ou seja, 14 horas e 55 minutos, quantos minutos ela chegou adiantada? Então, olha só, só de início eu já vejo. De 3 horas em ponto para chegar a 3h30, eu já tenho 30 minutos, né? De 3 horas, que estaria aqui em ponto, para 3h30, eu tenho... Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem. De 15 horas para 15h30, eu já tenho 30 minutos. 3h30. Ó, daqui pra cá, voltei 30 minutos. De 3 horas para 2h55, eu voltei mais 5 minutos. Então, eu tenho, olha, daqui pra cá eu voltei 5. Juntando os números, eu tenho 30
mais 5, que é igual a 35 minutos. Então, quando eu penso lá no meu problema, onde ele dizia quantos minutos Carolina chegou adiantada, eu penso que Carolina chegou adiantada 35 minutos. Ah, mas você não fez conta. Não, porque eu fui diretamente ao relógio. Só eu pensar nesses números voltando, retornando, eu sei que ele vai estar voltando para isso. Deixa eu dar mais um exemplo de como você poderia ver essa hora aqui. Se era 3h30, 15h30, né? Então, eu preciso chegar aqui, retornando o meu relógio, a 2h55. Só eu contar voltando. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então, se eu retornar, também fica mais fácil. Não preciso nem fazer um cálculo. É só eu pensar. De 3h30 voltando para 3 horas, quantos minutos eu voltei? 30 minutos. De 3 horas para 14h55, aí eu coloquei os ponteiros para você ver. Voltei para 14h55, eu voltei apenas 5 minutos. Então, na realidade, a Carolina chegou adiantada à festa 35 minutos. Tudo bem até aí, gente? Sei que às vezes dá uma confundida na nossa cabeça, mas tem umas que eu preciso fazer um cálculo e é simples. Outras eu não preciso fazer cálculo, eu preciso ir a um relógio. Desenhe um relógio, se você tiver dúvida, coloca lá os números dentro do relógio normal, coloca os de fora, marca a hora e vem voltando para você ver onde o ponteiro vai retornar, tá bom? Então agora nós vamos para o nosso terceiro problema. O campeonato de futebol de uma escola começava às 8 horas, mas ocorreu um problema e ele se iniciou somente às 9h27. Quanto tempo de atraso levou para que o jogo se iniciasse? Então vamos lá, o jogo começaria às 8 horas da manhã. Só que houve, né, como o problema já diz, aconteceu um problema, um atraso nesse jogo. E ele só foi começar às 9h27. Então, ele não é difícil, mas nós vamos fazer por etapa, tá? Nós vamos fazer com calma, vamos identificar isso aqui no nosso relógio. Vou marcar aqui 8 horas no nosso relógio. Eu já sei que 1 hora tem 60 minutos. Então, se ele começaria às 8 e começou às 9, eu já sei que aí eu possuo quantos minutos? 60 minutos, 1 hora. De 8 até 9 horas, se passaram 1 hora. Então, já identifiquei 1 hora. Agora, tá lá, de 9 horas para 9h27, quantos minutos se passaram? 27 minutos. Então, 27 minutos. Juntando esses dois, quanto tempo se passou? Somente eu vou juntar, gente, ó. 1 hora e 27 minutos. Geralmente a gente vê o problema assim, tá? Então é porque eu coloquei um em cima e embaixo, mas não era para fazer uma conta. Era só pra gente imaginar. Se eu sei que começaria às 8, só que o jogo houve um atraso e ele teve que ser adiado o horário. Foi para 9h27. Ele é bem rápido e bem simples. Eu penso, de 8 para 9 horas, se passou 1 hora. 1 hora. De 9 horas para 9h27, só se passaram 27 minutos. E realmente a pergunta foi, quanto tempo houve de atraso para esse jogo, né, se iniciar? Houve o quê? Um atraso de 1 hora e 27 minutos. E aí, o que vocês acharam desses 3 problemas? Caso vocês queiram mais problemas envolvendo horas, minutos e segundos, esses cálculos, coloque aqui, escreva aqui nos nossos comentários, escreva o que você achou desses 3 problemas. Você conseguiu resolvê-los comigo? Ou pelo menos conseguiu pensar junto comigo? Entender como ele funciona? Escreva aí pra mim nos nossos comentários. E não esquece, pessoal,
deixe o seu like. Caso não seja inscrito, se inscreva agora, tá? Não perca mais tempo. Então, um beijo para todos vocês, até o próximo vídeo.